Olá, eu sou Pedro Aragão e esse é um vídeo para falar sobre a valsa no ambiente do choro. A valsa é um gênero de salão europeu, surgido no século XIX, que logo se torna transnacional por adquirir um grande sucesso nos bailes por todo o mundo. No século XIX, ela vai ter uma grande influência na música da América Latina em geral, e influenciar gêneros regionais e ou nacionais, tais como o joropo venezuelano, o bambuco e o passilho colombianos e, claro, o choro no Brasil. Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre essa adaptação da valsa ao ambiente do choro e suas principais características. As primeiras menções à valsa no Brasil datam da década de 1820. É possível se encontrar anúncios de jornal desse período noticiando a venda de partituras de valsa vindas da Europa. É o caso desses dois exemplos que vamos mostrar. Esse primeiro exemplo é do Diário de Notícias do Rio de Janeiro, do ano de 1825. Nele vemos uma coleção de partituras de valsa à venda no Rio de Janeiro nesse período. Notem que o termo valsa está grafado com a letra W, exatamente como se faz na Alemanha até hoje. O segundo anúncio nos mostra uma valsa do compositor italiano Gioachino Rossini à venda no Rio de Janeiro e também é do Diário de Notícias desse mesmo ano. Durante todo o século XIX, a valsa vai fazer furor nos salões da sociedade das capitais do Brasil nesse período e vai ser progressivamente adaptada ao repertório do choro. Quando a gente olha para essas partituras do mercado editorial da época, é possível se perceber uma série de adjetivos que estavam ligados ao termo valsa no período. Valsa brilhante, valsa de concerto, valsa sentimental, valsa espanhola. Isso fazia parte das diferentes maneiras de se tocar a valsa. E isso, sem dúvida, influenciou também o ambiente do choro. Vamos falar então um pouquinho sobre cada um desses tipos de valsa que nós podemos perceber hoje no ambiente do choro. Um primeiro tipo de valsa padrão é aquela que não apresenta grande variação de andamento ao longo da música e que tem um padrão de acompanhamento básico em 3/4, onde o violão articula o bordão e depois puxa o segundo e o terceiro tempo. Tchá, 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 tchá. Um exemplo desse tipo de valsa é a valsa Flor do Mal, gravada em 1916, pelo flautista Antônio Maria Passos, um dos primeiros flautistas da história do choro. Vamos ouvir um trechinho dessa valsa. Um segundo tipo de valsa bastante comum no início do século XX era a chamada valsa espanholada, valsa que tinha um ar espanhol. No final do século XIX houve uma grande onda, um grande movimento em torno da música espanhola e ela foi apropriada por compositores românticos desde a Rússia até a América do Norte, passando pela América Latina. Esse é um tipo de valsa que apresenta algumas características mais precisas. Normalmente, há uma espécie de mistura entre 3/4 e o 6/8, e há algumas figurações chamadas gemíulas, ou seja, figurações de dois tempos dentro do compasso ternário. Um exemplo desse tipo de valsa no repertório do choro é a valsa Mar de Espanha, de Bonfilho de Oliveira, trompetista que tocou com Pixinguinha durante muito tempo e gravou essa valsa no ano de 1932. Vamos ouvir um trechinho. Um outro tipo de valsa bastante comum no repertório do choro
é a que poderíamos chamar de valsa virtuosística. Normalmente ela não apresenta grandes dificuldades para os acompanhadores, mas sim para os solistas, que têm que mostrar ali muita técnica e muita habilidade no seu instrumento. Existem duas valsas clássicas que não podem deixar de ser mencionadas nesse sentido, que são a valsa O Voo da Mosca, do Jacó do Bandolim, e a valsa Desvairada, do Garoto. Essa última apresenta uma dificuldade extra, que são uma série de tercinas no final da primeira e da terceira partes, que são bastante difíceis para os intérpretes. Vamos ouvir então um trechinho da valsa Desvairada pelo próprio Garoto. Outro aspecto importante e interessante a ser notado em relação às valsas no ambiente do choro diz respeito ao fato de muitas delas terem sido compostas originalmente para formações instrumentais e depois terem ganhado letra a posteriori. O caso mais emblemático desse tipo de valsa é, sem dúvida, Rosa de Pixinguinha. Ela foi composta para flauta originalmente, gravada pelo Pixinguinha em 1917, originalmente tinha 3 partes, e na década de 30 recebeu letra e foi gravado pelo Orlando Silva, se tornando um grande sucesso nacional. Nessa transformação existem algumas diferenças entre essas duas gravações. A gravação original do Pixinguinha é bem mais rápida e contém 3 partes, como eu já disse, e a do Orlando Silva contém apenas 2 e é bem mais lenta, bem mais romântica. Vamos ouvir aqui um trechinho da gravação original da valsa Rosa, então gravada com o nome de Evocação, por Pixinguinha em 1917. Bom, nesse vídeo eu tentei mostrar algumas das formas de se tocar a valsa na roda de choro. É claro que existem diversas outras, mas seria muito mais longo de mostrar em um curto vídeo como esse. Queria, para terminar, propor a audição de uma valsa muito bonita, ainda do século XIX, intitulada Sorrir Dormindo, de autoria de Juca Kalu, interpretada por Toninho Carrasqueira e Nailor Proveta na série Princípios do Choro, da Acari Records.